Bendito seja Deus. Vamos à palavra do nosso Deus. Vamos dar sequência na pregação que começamos domingo passado. Certamente você está lembradíssimo da pregação de domingo passado, transformando a ansiedade em esperança. Transformando a ansiedade em esperança. Mas vamos à palavra de Deus, onde nos baseamos. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de conduta. É por ela que nós nos guiamos, é por ela que nós conduzimos, é por ela que nós vivemos, ela que dita a nossa vida, ela que dita as nossas ações, ela que fala sobre a nossa fé. Então vamos à Bíblia, primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25, palavras de Jesus. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês, disse Jesus, muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada fora, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer? Ou, que vamos beber? Ou, que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. Palavras de Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 25 até o 34, transformando a ansiedade em esperança. Domingo passado falamos muito sobre a ansiedade, falamos que nesse momento de pandemia, é difícil em algum momento, em algum dia, a gente não fica ansioso, porque afinal de contas, são diversas as situações que nos envolvem, que nos cercam, as circunstâncias são totalmente atípicas em relação ao que normalmente nós vivemos. Então, como em algum momento não se preocupar, não ficar ansioso, não pensar no amanhã, não é? Mas Jesus, Ele disse, eu falei domingo passado, que não é para ficar ansioso, que não é para ficar ansioso, que não é para ficar ansioso. E Ele falou isso nesses versículos por 3 vezes aos seus discípulos. Jesus, Ele falou que é para a gente descansar o coração e confiar nele. E nessa fala aos discípulos, Jesus, Ele apresenta 7 razões pelas quais a gente não deve ficar ansioso e deve transformar a ansiedade em esperança, porque a ansiedade, ela não produz nada de bom, mas a esperança, ela produz. A esperança me faz ter expectativas, a esperança me faz olhar o tempo seguinte, o momento seguinte, o dia seguinte, tendo uma expectativa, me faz olhar com fé. Jesus, Ele vendo os discípulos preocupados,
porque os discípulos também estavam vivendo um tempo novo, um tempo diferenciado. Afinal, eles tinham deixado tudo para seguir a Jesus, tinham deixado o seu emprego, tinham alguns deixado a sua empresa, outros deixado o seu trabalho no serviço público, enfim, e eles estavam preocupados: o que vai ser da gente agora? Quantos de nós já não nos fizemos esta interrogação? O que vai ser do Brasil agora? O que vai ser do mundo agora? O que vai ser de nós agora? Os discípulos estavam mais ou menos assim: o que vai ser de nós agora? E Jesus, percebendo essa situação entre os discípulos, Jesus então começa a ministrar a eles, a ensiná-los de que eles não deviam estar ansiosos. E Jesus então, nesses versículos, apresenta 7 razões, e eu quero apresentar essas razões a você, a partir de hoje, razões pelas quais você não deve ficar ansioso. A primeira destas razões é que a vida da gente, a sua vida, ela não consiste, ela não se resume somente na satisfação da necessidade física, ela não se resume apenas na satisfação de desejos físicos. Jesus diz isso aos discípulos, porque qual era a preocupação deles? A preocupação deles era uma preocupação estritamente física, a preocupação deles era uma preocupação estritamente material. O foco deles, o cuidado deles, o olhar deles estava dirigido absolutamente, tão somente a estas questões que envolviam o físico, a essas questões que envolviam o material, tais como, por exemplo, comer, tais como, por exemplo, beber, tais como, por exemplo, vestir. Eram preocupações básicas do dia a dia, do cotidiano, mas eram preocupações focadas unicamente no físico, no material. E Jesus ensina a eles que a vida não consiste apenas nisso. A vida da gente, povo de Deus, a vida da gente, igreja do Senhor Jesus, não consiste apenas nessas coisas. Existem coisas que são mais relevantes, existem coisas que devem ocupar um cuidado maior do nosso tempo, existem coisas que devem ocupar um pouco mais da nossa alma, do nosso coração. Eu vou ao Antigo Testamento e lá o salmista Davi, ele diz: eu fui moço e agora eu sou velho, e eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus, Ele nunca vai deixar faltar o pão na mesa de quem lhe serve. Eu digo isso para você hoje: se você serve a Deus, nunca vai faltar o pão na sua mesa. De uma ou de outra forma, a sua mesa sempre vai ser uma mesa abençoada. Se você servir a Deus, nunca vai faltar para você o que você vestir. O Senhor, de alguma forma, sempre vai suprir também esta necessidade. Nunca vai faltar onde você morar, nunca vai faltar o emprego para você. Sabe por quê? Porque Deus, Ele traz, através de Jesus naquele momento, Ele traz para os seus discípulos algo impressionante. Jesus diz para os seus discípulos: olhem para as aves do céu. Vocês não percebem que o Pai Celeste cuida delas? No entanto, disse Jesus, elas não trabalham, elas não plantam, elas não colhem, mas elas sempre estão bem alimentadas, porque o Pai Celeste cuida delas. Jesus diz aos discípulos dele: olhem para Salomão, em toda a sua beleza, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, o monarca mais famoso, mais rico da história. E Jesus diz que
o lírio do campo, a flor do campo, a erva do campo, é mais linda do que as vestes de Salomão, em toda o seu esplendor, em toda a sua glória. Jesus diz para os discípulos: não fiquem ansiosos, porque a vida da gente não consiste só na questão física, a vida da gente não consiste só na questão material. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando você cuida de servir a Deus, quando você cuida de ser fiel a Deus, quando você cuida de dedicar sua vida a Deus, Deus cuida destas coisas para você. Deus cuida destas coisas para você. Quando você cuida de servir a Deus, Deus cuida do emprego para você. Quando você cuida de servir a Deus, Deus cuida da saúde para você. Quando você cuida de servir a Deus, Deus cuida da provisão financeira para você. Quando você cuida de servir a Deus, Deus cuida em prover cada uma das tuas necessidades. E aí eu vou para o Novo Testamento, para a fala de Paulo. Quando Paulo diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Sabe qual é a maior preocupação do brasileiro hoje? É justamente com essas coisas. E eu não os recrimino, eu não os condeno. Nós estamos assistindo estarrecidos, milhares, eu não estou exagerando, milhares de pessoas, não em várias agências, mas numa única agência da Caixa Econômica Federal, milhares de pessoas formam fila para receber uma ajuda do governo. E por quê? Porque essas pessoas precisam comer, porque essas pessoas precisam pagar as suas contas, porque essas pessoas precisam atender as suas necessidades básicas. Eu digo segunda vez, eu não os condeno por isso, mas se você servir a Deus, o Senhor vai cuidar dessas coisas para você. Olha quantas pessoas no Brasil preocupadas com o que vão comer. E nós assistimos as reportagens mostrando despensas e mais despensas vazias. Mas Jesus diz: olha, a vida não consiste só nisso. Há valores maiores, há bens maiores. Então eu quero falar para você que quando você cuida de buscar a Deus, Deus cuida de todas estas coisas para você. E aí Jesus, Ele apresenta a segunda razão pela qual nós não devemos ficar ansiosos. Jesus fala isso aos discípulos, Jesus diz isso aos discípulos. A primeira razão é que a vida da gente não pode ser só comida, bebida e roupa. A sua vida não pode ser só comida, bebida e roupa. Não, tem valores maiores com os quais você precisa começar a se preocupar, nos quais você precisa começar a pensar. Segunda razão pela qual Jesus diz aos discípulos: não se preocupem, pela qual Jesus diz aos discípulos: não fiquem ansiosos, e Ele diz isso nada menos do que 3 vezes. Eu lhe digo a segunda razão, eu lhe mostro a segunda razão, eu lhe falo na segunda razão, porque Jesus deixou isso muito bem claro aos discípulos. Deus é um pai que cuida bem dos seus filhos. Olha o que eu disse, Deus é um pai que cuida bem dos seus filhos. Ele não apenas cuida, um pai que cuida do filho já é algo maravilhoso. Mas Jesus, ele vai além, ele diz que Deus é um pai que cuida bem dos seus filhos. Deus, Ele cuida bem dos seus filhos. Se você é filho de Deus, e as pessoas dizem, todos são filhos de Deus, ledo engano. Nem todos são filhos de Deus, todos são criaturas de Deus. Todos foram criados, imagem e semelhança de Deus. Mas se eu for no início do Evangelho de João, ali eu vou encontrar a maneira pela qual a pessoa, a maneira pela qual o ser humano se torna filho de Deus. Ali está dito o seguinte, que Jesus veio para os seus, um povo específico, os judeus, mas os seus não o receberam. E daí o escritor, a Bíblia, a palavra diz, mas a todos
quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Deus é um pai que cuida bem dos seus filhos. Se você é filho de Deus, fica tranquilo. Deus não só vai cuidar de você, Ele vai cuidar bem de você. Ele vai tratar e dar para você o melhor. Ele vai cuidar e dar para você o melhor. Numa outra vez, os discípulos de Jesus também estavam numa pequena discussão, numa pequena dúvida. E Jesus disse para eles o seguinte: qual é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Se lhe pedir peixe, lhe dará um escorpião? E aí Jesus fala sobre o homem, sobre a natureza humana. E aí Jesus diz: se vós, se referindo aos homens em linhas gerais, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste. Então Jesus está dizendo que Deus, aqui é uma referência ao Espírito Santo, mas ela pode também ser interpretada acerca do cuidado de Deus conosco. Aí Jesus diz: se vós que sois maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Jesus está também deixando claro, mais uma vez, que Deus é um Pai que não apenas cuida dos seus filhos, mas que Deus é um Pai que cuida bem dos seus filhos. Segunda razão para você não ficar ansioso: se você é filho de Deus, rompe essa ansiedade hoje. Se você é filho de Deus, arranca, sacode, tire essa ansiedade de cima de você, dos teus ombros, do teu coração, da tua cabeça. Porque se você é filho de Deus, Deus é um Pai que cuida bem dos seus filhos. Primeira razão pela qual eu não devo ficar ansioso: a vida da gente não consiste só nas questões físicas. Segunda razão pela qual eu não devo ficar ansioso: Deus é um Pai que cuida bem dos seus filhos. Jesus disse para os discípulos: vocês valem mais do que as aves. Vocês valem mais do que as aves. A nossa avaliação, ela não é feita pelo homem. A nossa avaliação é feita por Deus, pelo Todo-Poderoso. Se nós fôssemos acreditar ao homem a avaliação da igreja, nós estaríamos perdidos. O que tem de coisa aberta é as igrejas fechadas. Esta é a avaliação do homem em relação à igreja. Tudo pode abrir, menos a igreja. Mas a avaliação da igreja não é feita pelo homem, ela é feita pelos céus. E o que importa para nós é a avaliação divina, é a avaliação celeste. Não é o que as pessoas dizem, o quanto você vale. Não é as pessoas que dizem o seu valor. Eu quero falar para você nesta noite: não é o humano, não é a carne que dita o seu valor, que fixa o seu valor. Não, é os céus. E os céus já fixaram o seu valor quando Jesus disse aos discípulos: vocês valem muito, vocês valem mais do que as aves do céu. Vocês são mais importantes do que as aves. Vocês são mais importantes do que os lírios do campo. Vocês têm uma importância que não pode ser mensurada, uma importância que não pode ser medida. A sua importância é tão grande. Deixa eu falar isso para você hoje. A importância da igreja é tão grande que Deus enviou Jesus para dar a vida dele em teu resgate. Resgate, resgate. Essa é a expressão que eu quero usar pelo Espírito de Deus. O seu valor não é dado pelo homem. O valor da igreja não é dado pelo homem. O valor da igreja é dado pelos céus. E aos céus a igreja tem um valor que não pode ser medido. Se você recebe essa palavra, dão glória a Deus aí na sua casa. E terceira razão, já vamos fechar a mensagem. Terceira razão pela qual eu não devo estar ansioso. Terceira razão pela qual você não deve estar ansioso. Olha, que fantástica essa terceira razão. Jesus deixa claro aos discípulos que a ansiedade não altera as circunstâncias. Jesus diz aos discípulos no versículo 27, ele fala
qual de vocês, por mais que fique ansioso, qual de vocês, por mais que se preocupe, pode aumentar a vida de vocês em 1 hora? Pode aumentar a duração da sua vida em 1 hora? Jesus está querendo dizer o seguinte, que a ansiedade não altera as circunstâncias. Imaginemos o seguinte: se eu me preocupar, se eu ficar ansioso, a situação ao meu redor vai mudar. É assim que acontece? Eu e você sabemos que não. A ansiedade, ela não altera as circunstâncias. Se ela alterasse as circunstâncias, obviamente que a Bíblia diria: então fiquem bastante ansiosos, se preocupem muito, porque a preocupação de vocês, a ansiedade de vocês vai mudar completamente as circunstâncias à sua volta. Não, Jesus disse exatamente o contrário. A ansiedade, ela não altera a circunstância. Você vai ficar ansioso, você vai ficar preocupado, você vai ficar nervoso, e a circunstância à sua volta permanecerá inalterada. Logo, é sábio não ficar ansioso. Logo, é prudente não ficar ansioso. Logo, é saudável não ficar ansioso, porque a sua ansiedade não vai mudar a circunstância que está à sua volta. O que vai mudar a circunstância à sua volta é você se voltar para Deus. O que vai mudar a circunstância à sua volta é você confiar em Deus. O que vai mudar a circunstância à sua volta é a sua fé em Deus, é a sua dependência de Deus, é a sua esperança em Deus. Por isso, eu estou pregando já no segundo domingo: transforme a ansiedade em esperança. Eu fecho a pregação dessa noite dizendo para você que Jesus nos deu 7 razões para a gente não ficar ansioso. Eu falei nessa noite em 3 delas. A terceira delas: a ansiedade não altera as circunstâncias. Não é a ansiedade que vai mudar essa situação, é você estar em Deus. A segunda delas: Deus é um pai que cuida bem dos seus filhos. Deus apenas não cuida, Ele cuida bem. E a primeira delas é que a vida da gente não consiste apenas nas questões físicas. Não fique ansioso, mas pegue toda essa ansiedade, jogue ela na cruz, jogue ela aos pés do Senhor Jesus e transforme esta ansiedade na esperança daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, guarde a tua entrada e a tua saída. Eu quero orar por você e pela tua família agora. Nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. A tua palavra, Senhor, ela limpa. E eu creio do fundo do meu coração que a tua palavra trouxe limpeza nessa noite. A tua palavra trouxe purificação, porque os nossos ouvidos e os nossos olhos têm recebido tantas e tantas mensagens. Muitas delas, Senhor, são um lixo. E tanta coisa que temos ouvido e assistido tem minado a nossa esperança, tem enfraquecido a nossa esperança. Mas eu creio que a tua palavra hoje limpou, Senhor. A tua palavra limpou essa mente, a tua palavra limpou esse coração, a tua palavra limpou essa alma. Eu creio que a tua palavra nesta noite, ela produziu os frutos para os quais ela foi enviada sobre esta vida, sobre esta família. E eu te glorifico por isto, Senhor. E eu oro, Deus, por esta pessoa, eu oro por esta família, para que a misericórdia de Deus alcance esse lar, para que o amor de Deus alcance esse lar. Eu oro para que essas circunstâncias adversas, injustas, que estão sobre esta pessoa, que estão em volta desta pessoa, sejam transformadas pelo Senhor. Espírito Santo, faz esta pessoa entender, faz esta família compreender que a ansiedade não vai produzir um resultado
benéfico, não vai produzir um resultado saudável. Eu oro para que essas 3 razões, hoje apresentadas pela Bíblia, elas sejam suficientes para que esta pessoa mude a sua forma de pensar, para que ela mude a sua visão das coisas, para que ela mude o jeito de ver as coisas, e ela ponha o seu olhar em Ti, Senhor. Eu digo que esta pessoa, ela tem valor para Ti. Eu digo que esta família tem valor para Ti, e eu oro para que toda ansiedade saia, toda preocupação saia. Eu oro para que essa alma possa descansar, eu oro para que esse coração possa descansar. Eu oro por um novo tempo sobre esta casa, um novo tempo sobre esta família. Eu entro agora no nome de Jesus nesta casa, eu entro agora no nome de Jesus nesta família. Eu abençoo esta pessoa, eu abençoo esta casa, eu abençoo esta família, Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Deus. E você que crê, diga bem forte amém. Você que crê, diga bem forte comigo: eu recebo esta vitória na minha vida, em nome de Jesus. Diga bem forte comigo: ansiedade não. Diga bem forte comigo: esperança sim. Diga comigo: eu tenho esperança. Diga bem forte: eu tenho esperança. Diga bem forte amém. Aplauda Jesus aí na sua casa agora bem forte. O nome do Senhor Jesus seja louvado. Igreja Brasil para Cristo em Canoas, acolhendo famílias. Ao vivo no Facebook, todo domingo às 10 e às 19 horas. Assista no YouTube, OBPC Canoas. Siga nossa igreja nas redes sociais, @obpc.canoas.